O Thiago. Responde. Diretor de vídeo. Começar aqui, né? Na minha. Tá bem assim? Não, tá. Não. Só levanta um pouquinho essa do Matheus aí. Pra não cortar o cabelinho. Pô, meti Cabelinho na régua. Meti cabelinho na régua, pomada. Estão lindos os dois. Muito obrigado, são seus olhos. Que guria bem falsa. Então tá? Meu diretor? Tô contigo. Então tá. Começa agora o Fundo Verde Podcast, sim, contrariando as expectativas. Chegamos ao segundo episódio, quem pensou que chegaremos tão longe, não é mesmo? Pois sim, o Fundo Verde você já sabe, você já conhece, é um universo de possibilidades que pode ser projetado aqui neste Fundo Verde. Hoje não será diferente. E a minha convidada de hoje, ela dispensa apresentações. Já já eu falo quem é, mas antes, o que é muito importante é o quê? Você dar o seu like. Dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, outro canal do Matheus Giglio, se inscreve lá, aqui, na verdade porque esse vídeo está aqui, que é o canal. Então você se inscreve no canal, dá um like, compartilha com os amigos. O papo de hoje eu tenho certeza que vai ser muito bom. E ela, como eu disse, dispensa apresentações. Débora de Oliveira, a informação. Ela que ouve isso já há uns 20 anos, a mesma piadinha em todo podcast, toda entrevista, em todo lugar que ela vai, ela ouve Débora de Oliveira, a informação. Inclusive com a Bruna Wasserman, né? Ela fez um podcast contigo e ela começou assim. Eu falei pra ela o que eu falaria pra ti agora, né? Vou repetir, não tem problema, né? Não são os mesmos públicos, né? São públicos diferentes, mas eu disse que se eu ganhasse R$1 por vez que eu ouvisse o meu nome, já com esse sobrenome, a informação, junto, nós estaríamos gravando esse podcast nas Maldivas. Então é o seguinte, Débora, já que tu ainda Mas não quero deixar ganhou... claro que eu sou muito bem informada, tá? Tá, então, assim, isso vale é eu sou testemunha disso. me chamarem de a informação. Ali é a nossa, viu? Aqui é a do meio, nós dois... Né? Ah, tá, eu estava olhando para aquela só minha, né? Aquela sim, exclusiva. tudo bem, mas é que tu não tá muito acostumado com esse negócio, então eu tô te explicando. Aqui é nós dois, tá. ali é a minha e ali é a tua, tá? Então, já que tu nunca ganhou R$1 por causa desse bordão, eu vou fazer o seguinte, eu vou ganhar em cima desse bordão contigo, porque eu vou fazer o seguinte, sabe aquelas intervençõezinhas que tu fazia assim, como é que era? No meio da transmissão, assim, que tu chamava ele? Brito. Vai chamando aí, porque eu vou fazer o anúncio dos nossos patrocinadores. Mas tu quer que eu chame Brito ou tu quer que eu chame Matheus? Não, chama Brito. Chama Brito. Tá. Chama Brito e vai chamando, chamando. Eu só quero dizer para as pessoas que eu não chamava assim, Brito, como todo mundo imita, sim. tá? Eu não chamava Brito. Não, eu chamava Brito. Isso, Brito. Isso. Entendeu? Brito. Tá. Então, e aí ele não me ouvia, daí porque eu tinha que chamar ele de um novo. pouco... Ele tem um pouco ele já fala. Agora ele já fala. Ele já fala mundo. que ele não ouve. Ele não ouve bem. Ele usa um aparelhinho agora. Só me ajuda aqui, Paty, com o Brito. Ai, não. Um dia... Ô, Débora... Será que ele vai ficar puto, será? Não, né? Tu podia fazer meus lados lá com o Brito. Ele vai te dizer, tu é um mau caráter, eu nem tenho cabelo careca. Tu podia fazer meus lados com ele qualquer hora pra ele vir aqui no podcast. Ele vem com o maior prazer. De repente tu participa junto. Só que daí tu vai ter que gritar, né? Não, aí a gente providencia um fonezinho. A gente providencia um fonezinho pro Brito. Shopping. Rola a bola aqui no gramado do Fundo Verde Podcast com o apoio do AP 503, um paraíso em Maceió. Gartenmaier, para deixar sua casa e seu dia mais florido. Gartenmaier Floricultura. Surf Style Poa, fique na moda com a Surf Style. Nua e crua moda feminina e Braseira Hamburgueria, o melhor hambúrguer de Porto Alegre. Fala, Por que Débora não tinha de Oliveira, flores aqui pra mim, então? Por que não tinha flores pra mim? Por que não tinha um mês
de Vale Maceió. Porque a questão é o seguinte, o patrocínio por enquanto tá só pagando e olhe lá. Entendeu? Então assim, mas Débora, eu vou pedir só a licencinha pra anunciar direito o pessoal aqui, só pra botar os arroba, os negócios aí que, né, dos patrocinadores, dos apoiadores, afinal de contas a gente tem um patrocínio mãe. Literalmente, anunciante mãe. É a Cota Master? A Cota Master é os patrocínios de AP503.Maceió. Se você quiser ficar num lugar assim, ó, que vai estar aqui no fundo verde, aqui, o Wagner que se vire depois para botar. Tá no telão aqui, ó. Não, aqui no telão é a praia lá da Jatiuca, em Maceió, onde fica o prédio. Olha que instalação bacana. Olha, um amor. Bonitinho, né? Quando vocês quiserem, você sabe se eu sou meu convidado. Vocês são meu convidado. Vai ter que pagar a diária, né? Aí é com a dona Angelita. Aí para negociar a diária é com @Silva Giglio, a senhora minha mãe. E aí, olha que dá pra ver o mar. Ali, tu tem que dar uma esticadinha assim. Tu dá uma esticadinha, tu enxerga, mas é assim, é uma quadra da praia. Isso aqui a Jatiuca é um dos lugares mais bem localizados de Maceió. É Polo gastronômico. É um lugar que eu moraria, certamente. Tu e o Thiago estão convidados, mas aí acertem com a dona Angelita a questão da diária. Mas ela vai fazer um preço amigo, né? Com certeza, com Até certeza. porque eu ainda não ganho R$1 para cada vez que me chama. Que chamam de a informação. AP503.Maceió, @AP503.Maceió, @Silva Giglio no Instagram, tá certo? Temos também a surfstyle.poa, @surfstyle.poa. Essa jaquetinha é da surfstyle.poa. Se você quiser, eu tenho que devolver, por isso que tô me cuidando aqui pra não sujar. É só emprestada. É só emprestada. Pô, Surfstyle. Dá uma jaquetinha pro Matheus Giglio. Tá, não vai me melar o meu negócio com o patrocinador. Vai ficar cobrando os caras. @surfstyle.poa. Jaquetinha bacana. E a Surfstyle, mas aí é que tá. A Surfstyle e Fundo Verde Podcast vão presentear você com este óculos mediante uma ação entre amigos. Também esse óculos, eu amei. Ia ficar lindo em mim. Surfstyle. A Débora dá um like lá no troço de vocês, o troço vai bombar, vale o investimento, entendeu? Ela faz um storyzinho, já resolveu pro semestre, né? Então assim, ó, aqui, ó. Esse óculos aqui que tá na base de uns... Eu dou o preço, tá uns 100 e tantos conto. Esse óculos eu tenho que dar o preço para entender que vale a pena. Então assim, não é concorrer, é um presente. Você vai ganhar um presente da Surfstyle. Para você ter a chance de ser presenteado. Muito obrigado, que é uma pessoa já envolvida com esse negócio. Então, para você ter a chance de ser presenteado, você vai fazer uma contribuição espontânea. Você vai ter que presentear o Matheus. Exato, para dar uma força aqui no podcast. R$25.000, com R$25.000, você poderá ganhar esse óculos da Surfstyle. É só mandar para fundoverdepodcast@gmail.com um pix de R$25. Aí, ao longo dos próximos dias... Né? Eu tive algumas escolas pela vida, né? São 10 anos trilhando, só olhando os outros fazer. Então é isso aí. fundoverdepodcast@gmail.com, faz um pix de R$25 e me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, @MatheusSGiglio, porque ali vai estar todas as informações de como é que vai funcionar isso, até quando que vai poder fazer o pix, etc e tal. Matheus com TH, né? Matheus com TH, S Giglio. Mas tá aqui, tá por aqui. O Wagner acabou de botar aqui. Aí outra coisinha que também tá patrocinando a gente, como desde o primeiro episódio, assim, que dá um agradinho pra gente, é a Braseiro Hamburgueria. Daqui a pouco tá chegando aí. E tem pro Thiago também. Pô, tem que fazer a braseira inteira, né? Porque o Thiago é o marido da Débora. Não faz nem clasquinha pro Thiago. Então é @Braseiro Hamburgueria, que tá conosco aqui desde sempre. Tem um episódio atrás, mas tudo bem. @Nua e Crua Oficial, moda feminina, para você ficar mais bonita. E claro, quem está aqui com a gente fazendo toda essa captura é @_conv. Todo esse material bacana que está sendo feito aqui pela Conv. Olha que bacana, o vídeo deles é melhor do que dos que eu fiz aqui para os patrocinadores. Que bonito o trabalho deles. E para encerrar esse momento do podcast, eu juro que... Vai ficar de óculos, né? A pessoa que der os R$25.000 vai ficar com óculos seminovo, né? Pode ser 20.
Gente, pelo tempo que eu fiquei aqui, pode ser 20. E para presentear a pessoa amada, ou então para deixar o seu jardim mais bonito, garten.maier, @garten.maier, a floricultura, a melhor floricultura da Zona Sul de Porto Alegre. Aliás, de Porto Alegre. Tem arranjos bonitos, tá devendo em casa, deu algum problema? Vai lá, fala com a Paula e com o seu Hernande. São teus parentes? Não, são contatos comerciais. Não, a amicíssima minha desde muitos anos atrás da floricultura tá dando esse apoio aí também. Então, Débora, eu acho que deu, né? Acabou, obrigado. Sim, né? A pessoa tá quase o Milton Neves. Mas assim, ó, Débora, é o seguinte, em algum outro momento, quando esse negócio já estiver bombando, assim, mais, tu vai voltar aqui e aí nós vamos ter, assim, um patrocinador só, que vai... Cota né, única. Então, assim, pessoal que tá anunciando agora... Façam propostas. E quem quiser também anunciar, tá aqui, Fundo Verde Podcast, tudo pode acontecer. Débora de Oliveira, vamos começar de trás para frente. Ai, meu Deus. Não, é o seguinte, tu acabou de voltar para a Rádio ABC, no Vale dos Sinos, e voltou a morar em Novo Hamburgo. Como é que está sendo esse reencontro com o Vale dos Sinos? Bom, eu ainda não consegui assimilar, né, esse meu retorno, não por conta de estar lá, que eu estou muito feliz, mas é porque ainda não consegui sair de dentro das caixas. Quando a gente se muda, a gente vê quanta tralha a gente acumula, né? Sim. E aí, ainda não consegui curtir a cidade, ver os amigos, ver a família toda, né? Depois tu me manda uma fotinho das caixas que eu vou botar aqui, ó. Já tá aqui, o Wagner já botou. Hoje eu tô ferrando o Wagner de um jeito na edição, beleza, vamos lá. Olha, onde não haja caixa. Se você for na cozinha, tem caixa. Se você for no escritório, tem caixa. Se você for no quarto, tem caixas. O único lugar que não tem caixa é no banheiro, por motivos óbvios. Mas assim, tem coisas para colocar no banheiro que ainda estão em caixa. Mas eu tô muito feliz, o Grupo Sinos é um lugar que me acolheu quando eu nada sabia, né? Eu era uma menina, eu fiz um concurso que eu vi no Jornal NH que eles iam escolher meninas para fazer um programa de esportes feminino, de debate de futebol, e eu me inscrevi naquele concurso. Eu nem tinha passado no vestibular ainda, eu tinha 17 anos, e eu fui uma das meninas escolhidas, e eles tiveram a maior paciência comigo desde os primeiros passos, né, porque eu não tinha nenhuma noção de como era ser jornalista esportiva. Eu só gostava de futebol, cresci no ambiente de futebol. Mas o compromisso com a notícia, o compromisso com a informação, principalmente o compromisso com a paixão do torcedor, eu não tinha essa noção. E eles me ensinaram, né, tudo que eu aprendi, que eu chamo da minha base sólida, que não adianta a gente dar passos grandes se a gente não tiver os passos pequenos sendo o nosso alicerce, né? E eles me ensinaram muito, eles ensinaram muitas coisas do que eu sei hoje e do que eu fui aperfeiçoando ao longo da minha carreira. Então, quando tu sabe que tu esteve em um lugar que foi tão importante para ti, para tua vida, e que aquele lugar está de portas abertas para te acolher de volta, é porque tu realmente fez a coisa certa quando tu lá esteve, né? Eu até escrevi, eu tenho uma coluna todos os finais de semana no Jornal ABC que circula por 65 municípios da região, ele inclui Jornal NH, AVS, Diário de Canoas, Jornal de Gramado, e a minha primeira coluna foi sobre isso, foi sobre a gente saber que tem para onde voltar, né, quando os nossos caminhos já não são mais aqueles que a gente quer seguir, enfim. Sim. E o Grupo Sinos fez como, eu até coloquei no texto, eu disse assim, a Rádio ABC fez como se fosse assim, vem filha, teu quartinho tá aqui, volta pra casa. Eu não sei como é que é isso, né? Esse negócio de voltar pra casa dos pais. Então tá sendo muito especial. Não, que legal. E hoje lá na Rádio ABC, tu apresenta um programa que não é um programa esportivo. Não, eu apresento um programa chamado Ponto Contra Ponto. É um programa de debates que ele já existe há anos na rádio, mas agora a gente está dando uma outra leitura. A gente debate os principais temas atuais do que está acontecendo, mas de uma forma humanizada, para que as pessoas que não têm tanto acesso ao que acontece de mais complicado de entendimento, política, economia, o próprio comportamento, né? A gente
torna acessível para as pessoas e conversa de um jeito que qualquer pessoa em casa pode compreender. Por exemplo, a gente tratou sobre o quanto os jovens, as crianças e os jovens estão sendo expostos hoje nas redes sociais. E o índice de suicídio entre os jovens cresce cada vez mais. Depressão também é um tema que tem envolvido muito a juventude. A gente vê artistas sendo cobrados, sendo exigidos. Esses dias o filho de uma cantora super famosa cometeu suicídio porque ele não soube lidar com as críticas do TikTok. Só que isso não acontece só na internet, né? Às vezes acontece com alguém que a gente conhece. O nosso filho, às vezes, está muito tempo no celular, tá chateado porque os amigos passeiam, os amigos têm roupa nova, os amigos são lindos de corpo, têm o cabelo perfeito. A gente vê muito com as meninas isso, né? Então, a gente sempre tenta trazer aquele assunto que aconteceu com aquela artista, com aquela cantora, para aquela realidade nossa próxima aqui. Ouvindo pessoas que possam contribuir com o assunto. Então, é um desafio para mim, é uma nova possibilidade que se abre e é aliada à minha nova graduação, né, em psicologia, então eu gosto muito. Mas eu também faço um comentário diário de futebol, daí no programa do Nando Gross, né, que tem de esportes. E faço a coluna, que daí eu posso escrever o que eu quiser na coluna. Transmissões esportivas? Veremos Débora de Oliveira de novo nos gravados? As transmissões eu ainda não tenho feito, porque eu tenho aula à noite, né? Sim. Então, para não ficar assim, um dia eu posso, outro dia eu não posso, a gente vai ver mais pra frente com relação a isso. Até foi um pedido meu, que nesse momento eu queria ter esse novo projeto. Sobre esse novo projeto, já que a gente está vendo de trás para frente, veio um pouquinho antes da ABC, recentemente, a tua graduação em psicologia. Por que tu escolheu fazer psicologia? Eu sei que tu já tem formação no magistério, né? Eu sou professora formada no magistério, posso dar aula de 1ª a 4ª série, né? Que é o meu diploma permite isso. Eu sou jornalista formada pela Unicinos e lá na Unicinos eu já tinha começado a fazer faculdade de psicologia. Só que como era lá em São Leopoldo, eu morava aqui em Porto Alegre, eu comecei fazendo lá e daí começou a ficar cansativo para mim ir a São Leopoldo estudar. E aí eu tranquei minha faculdade com a expectativa de trazê-la para Porto Alegre, né? E aí eu me matriculei numa faculdade aqui em Porto Alegre para seguir estudando, só que a minha faculdade, ela não tinha as disciplinas que eu já tinha feito, ela ainda nem tinha colocado no currículo, era um curso novo e tal, então eu tinha que esperar para voltar a estudar. Aí me inscrevi num outro curso de pós-graduação em gestão esportiva. Me inscrevi, porque desde que eu me formei em jornalismo, Matheus, eu nunca passei um ano sequer sem estudar alguma coisa nova que me qualificasse, assim. Todos os anos eu fui fazendo algum curso. E psicologia do esporte eu tenho 3, né? Então, já sempre estudei, mas não para ser psicóloga, para minhas matérias terem uma base mais humana, para que eu pudesse ter um acesso àquela entrevista com o jogador, que eu pudesse tirar dele algo que no dia a dia a gente não tira. E até chegar no torcedor. Um instrumento mesmo do teu trabalho. Era um instrumento para o meu trabalho. Como jornalista. Isso. E aí, no início da pandemia, no ano passado, eu já tinha me matriculado na Unilassalle, né? E voltei. E foi assim, até eu falo sempre, né? Nossa, a gente lamenta tanto o que aconteceu na pandemia, né? E uma das coisas que, graças a Deus, eu não posso lamentar é ter retomado a minha faculdade, porque num piscar de olhos eu já fiz 4 semestres, né? Uhum. Então, assim, eu consegui avançar bastante. Tudo passou muito rápido também nesse período. Passou rápido e, nossa, o que eu aprendi... não foi o tempo perdido. Não foi perdido, muito pelo contrário. E eu também já entrei em outros universos, não só o do esporte, que eu vejo o quanto a psicologia é fundamental. E eu acho que todo esse conhecimento que tu foi adquirindo com o tempo, claro que na cobertura esportiva ou em qualquer reportagem jornalística, né, o elemento humano é muito importante, mas eu acho que tu começou a desenvolver mais em
outros assuntos ou outros temas no jornalismo lá no SBT. Comecei. Onde a gente se conheceu, tal, trabalhamos juntos, por isso que o Débora está aqui. Eu falava teve no esse ponto... privilégio. Pois é, eu falava no ponto dela, enchia o saco, mandava cortava as matérias, era assim, é uma tragédia. Só vou cortar um pedacinho, quando tu vier era uma talagada do meu VT. Os scissor hands, né? Aí, ali no SBT, tu começaste a fazer também algumas outras reportagens e entrevistas e tal, diferentes do esporte. Isso. Tem uma que eu queria que tu falasse um pouco como é que foi essa experiência. Teve um caso famosíssimo aqui, em Novo Hamburgo, inclusive, né? Foi no Vale dos Sinos, de uma investigação policial da morte de 2 crianças que até hoje não foi solucionada. Foram encontrados 2 corpos de 2 crianças lá no meio do mato, em Novo Hamburgo, e um policial, um delegado de polícia, acusou um bruxo, né, um religioso lá de Novo Hamburgo, de ter cometido esses assassinatos. Que no final das contas nunca foi solucionado. Esse delegado começou a ser investigado porque ele mentiu. Ele inventou provas, isso é comprovado, e não era e responsabilizou o religioso. O cara foi preso. A esposa dele foi presa. Depois desse desenlace da história, a Débora, com exclusividade, pela primeira vez na televisão do Rio Grande do Sul, conversou com o bruxo. Como foi? Eu estava bem nervosa, né? Porque essas matérias, para mim, eram muito difíceis de serem feitas, né? Porque eu sempre busquei a alegria no meu trabalho, né? E, querendo ou não, envolvia situações tristes, né? Também tinha feito a matéria com o pai do menino que morreu por engano no Hospital Centenário, lá em São Leopoldo, né? Que eles queriam matar um traficante, mas os próprios bandidos conseguiram trocar o traficante de quarto e aí acabaram matando um inocente, né? E aí eu gravei uma entrevista com o pai, foi muito emocionante também. E com ele, com o bruxo, né? Posso chamá-lo assim, não estou sendo pejorativa, porque ele mesmo se intitula, né? Era ainda mais difícil, porque, querendo ou não, ele estava sendo vítima de uma injustiça e foi tão articulado tudo que foi feito que as pessoas ainda tinham dúvida, né? Se ele estava sendo verdadeiro ou não. Por mais que já tivesse sido provado que o delegado, né, tinha forjado todos os crimes, as provas, a prova, enfim. E aí eu ficava assim, se eu não posso defendê-lo, né, eu não posso fazer perguntas que eu vá mostrar que ele é inocente, se tanta gente acha que ele ainda não é, né, eu tenho que ter o equilíbrio. Então, assim, eu era muito cautelosa e foi... Eu estava no escritório do advogado dele, todas as pessoas ali me olhando assim, como quem disse, tu perguntar uma coisa diferente, né? Só tá eu aqui, né? Eu tava bem nervosa, assim. Mas, assim, a gente conseguiu tirar dele tantas coisas consistentes com relação a tudo que eles viveram, principalmente dentro da cadeia, né? Porque quando envolve crianças, a gente sabe que tem um tratamento lá dentro, né? Dos próprios presidiários que eles não medem esforços para punir, né, quem fez isso. Então a esposa dele foi presa, ela passou muitas coisas dentro do presídio feminino também, e ele a mesma coisa. E daí quando tu vê assim que a pessoa, por ela ter uma crença, né, que talvez não seja a mesma que eu acredite, ou que tu acredite, ou que a grande massa acredite, mas ela ser inserida num contexto que ela jamais faria na vida dela, né? A gente vê o quanto ainda a nossa sociedade está à mercê de coisas que a gente não consegue acreditar, que é inacreditável. Mais ainda para mim, né? Arbitrariedade. Porque para mim, eu estava acostumada a fazer jogo, estava acostumada a conversar com os atletas, era sempre... O mais ruim que acontecia era uma derrota, né? E aí, quando tu começa a ir a fundo nessas situações, para mim foi um desafio e tanto. Falando em entrevistas, vamos voltar um pouco a falar de esporte. Aproveitar o gancho e voltar no... Não, assim, qual é duas em uma, tá? Qual foi a maior entrevista que tu já fez? Pode ser dirigente, pode ser atleta, pode ser jogador, pode ser na crônica esportiva. E qual que tu queria ter feito e tu não fez?
Eu queria ter feito, já vou responder primeiro essa, com Ayrton Senna. É meu sonho. É um atleta que ele nunca não batalhou pela vitória, né? E mesmo quando ele não vencia, que acontecia, né? A gente se sentia representado por ele. Nós somos um povo muito carente de ídolos, né? E o Ayrton Senna, ele era a nossa certeza de que nós éramos bons. E como atleta, ele nunca se sobressaiu, assim, se achando com relação a isso. Ele sempre se colocou num lugar de humildade mesmo sendo esse monstro da Fórmula 1. Mas a gente, com ele, tinha certeza que a nossa manhã de domingo começaria bem, né? Então, assim, ele certamente seria uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar. Sei que as pessoas devem pensar, nossa, não é alguém do futebol, né? Mas realmente ele, para mim, é o maior concurso de todos os atletas que eu admiro, assim, é o Ayrton Senna. E lamento, assim, essa perda. Foi um domingo inesquecível para todos nós. E as ruas lotadas, assim, de corações vazios, né? Quando ele morreu e ele chegou aqui no Brasil para ser velado. E, assim, uma entrevista, assim, que eu fiz, Matheus, que para mim marcou muito, não é com um jogador famoso, não é com um dirigente de um grande clube. Eu participei já de muitas coisas bacanas da minha carreira, coisas que às vezes eu nem me dou conta, sabe? Às vezes eu penso, nossa, eu fiz um final do Mundial do Inter com o Galvão Bueno me chamando no intervalo, sabe? Tipo, onde é que eu ia imaginar isso, sabe? Nunca imaginar. Eu viajei todo o Brasil fazendo jogo, eu viajei pela América fazendo jogo de Libertadores, enfim. Eu sozinha no meio de uma delegação só com homens no voo, sabe? Então, assim, são coisas assim que se tu para pensar, nossa, eu fui a única jornalista que a geral do Grêmio deixou entrar no meio deles para fazer matéria. Eles são super resistentes a jornalistas, eles não deixam, porque não gostam, estão acostumados a serem mostradas as coisas que eles aprontam, né? E comigo eles foram super respeitosos, eles me permitiram entrar lá. Então, assim, eu tenho muitas coisas a comemorar. Mas a minha entrevista, assim, que mais me marcou, eu fui para Venâncio Aires fazer uma entrevista com um menino, foi o que eu ganhei o prêmio, inclusive, uma das primeiras reportagens que eu fiz para SBT. E ele era um menino que nasceu com uma má formação congênita, ele era todo tortinho, ele é ainda, né? Ele já é grande agora. E ele tinha as mãozinhas tortas, os bracinhos tortos, ele nasceu assim. E por mais que ele já tivesse feito mais de 90 cirurgias, voltava, porque ele tinha essa má formação. Então eles operavam a mãozinha, quando via a mãozinha voltava, né? E aí eu fui para Venâncio Aires conhecer o William, né? E ele, assim, em nenhum momento ele se vitimizou. Ele era a pessoa mais feliz que eu já conhecia, assim. E ele jogava videogame com as mãozinhas tortinhas e ganhava dos amiguinhos. Ele ia para a escola, os amiguinhos ajudavam ele a botar no ônibus, um guardava a cadeira de rodas, o outro pegava ele no colo, o outro fazia não sei o quê. Era uma turma, assim, de crianças, porque eram crianças, tinham 10 anos na época, que tu te emocionava com a maturidade deles, né? E aí o William, ele amava jogar futebol, ele é colorado, e os amiguinhos todas as tardes buscavam ele em casa para jogar futebol com ele. Aí vocês vão me perguntar, Débora, mas como, né? Se ele não caminha, ele é tortinho, as pernas fartinhas e tal. Os amigos jogavam futebol deitados no chão com ele. Então, assim... Só de ouvir narrando a história já emociona. É emocionante, assim. Os amiguinhos deitados no chão e ele, eu sou bom, eu sou o Ronaldo Fenômeno, eu faço gol. E, tipo assim, em nenhum momento a criança se vitimizava. E os amiguinhos em nenhum momento entendiam ele como diferente. Entendiam que ele era alguém bacana e que eles queriam estar perto. E assim, assumiam, não, a gente não consegue ganhar dele no videogame, a gente não consegue ganhar dele no futebol, é difícil, e a gente não vai a lugar nenhum sem ele, se ele não puder ir, a gente não vai. Então, assim, era uma situação tão linda, tudo aquilo que a gente retratou, que eu vejo que, às vezes, o futebol, a essência, né, da bola, ela não precisa estar nos grandes estádios, na chuteira cara, né, na camisa que custa um dinheirão e tem o peso do patrocinador ali, da marca do patrocínio esportivo, e nem precisa estar diante de um grande clube. Às vezes, naquele campinho de areia,
tem uma história linda que a gente tem que compartilhar. Falando em campinho de areia, de história de criança com futebol e tal, tu começou a se interessar pelo futebol acompanhando o seu Banga. Acompanhando o seu Banga. Seu Banga, o pai da Débora, né? Que jogava em campo de várzea e tal, no Novo Hamburgo. Como é que foi esse começo, assim? Como é que era? Eu não lembro como é que foi, porque eu me conheço só por gente num campo. Não foi assim, quando eu tinha 5 anos eu comecei a ir. Não. A minha mãe era rainha de um time, meu pai era o craque do outro, meu pai e minha mãe namoraram, eles eram rivais na cidade, os 2 times, eles namoraram. Romeu e Julieta burguês. O meu avô era presidente do time que era rival do time que meu pai jogava. Então, assim, a minha família toda era natural, minhas primas, minhas tias, sabe? E era a coisa mais normal do mundo. Domingo não tinha outro compromisso. E assim, os times jogavam às 11h, às 2h e às 4h. Então, assim, o nosso domingo inteiro era torcendo pro time das 11h, pro time das 2h e pro time das 4h. Se a minha mãe não fosse, a vizinha cuidava de mim no campo. Não tinha eu não ir, sabe? Sim. Às vezes até dentro do campo mesmo. Dentro, porque teve uma vez que o meu pai... Até contei essa semana. Teve duas situações. Uma vez o meu pai, minha mãe não foi. E geralmente quando eu ia com meu pai, chegava no campo, tinha a esposa de um, a mãe de outro. E daí elas levavam cadeira de praia, chimarrãozinho e ficavam lá atrás da goleira olhando o jogo, né? Então elas cuidavam de mim pro meu pai jogar. Só que teve um jogo que nenhuma foi. Tava chovendo, tava frio e nenhuma foi. Aí o meu pai, o que eu vou fazer contigo agora, né? Eu te falei que não era pra tu vir, né? Eu não tinha essa. Eu tava pronta antes que ele, todo domingo, né? E aí a solução foi me deixar no banco de reservas. Então, Qualquer coisa eu já fardava, então... Eu fiquei no banco de reservas e acompanhei a partida. E uma outra situação, meu pai me levou num jogo, também era muito frio e era num campo lá em Novo Hamburgo que chamava Buraco do Raio. Imagina. É que assim, caiu um raio lá e abriu aquele buraco e lá agora é um parque, assim, então todo mundo chama de Buraco do Raio porque realmente foi isso que aconteceu. E o campo era lá embaixo e os carros ficavam em cima, no alto, tu enxergava a partida assim, lá embaixo no meio do buraco. E o meu pai disse assim, então tu fica aqui dentro do carro, não tá muito frio, não vai pra rua, só não sai de dentro do carro porque tu vai chavear o carro com a chave dentro, não sai. Ai. Foi. A mesma coisa que dizer, sai, né? Sai e chaveia. Sai. Aí eu saí, me tranquei fora do carro, a chave dentro do carro, o jogo acontecendo, e eu comecei lá de cima. Pai! Pai! E gritava, né? Pai! E aí o juiz parou o jogo. Vieram todos os jogadores, tanto do time do meu pai quanto dos adversários, ver o que estava acontecendo com aquela criança. Porque isso eu tinha 10 anos, 8, 9, 10 anos, não tinha mais que isso. E aí meu pai chegou lá e começou a me xingar, tu não vem mais, porque eu te falei que não era pra tu sair do carro. Daí eu comecei a chorar, não porque eu tinha trancado, mas porque eu achava que eu não ia mais. E aí um jogador tirou a chuteira, o cordão da chuteira, o cadarço, e aí o meu pai tinha um chevette, né? E aí o pininho do vidro, ele era assim e tinha uma bolinha em cima, assim, chatinha. Aí ele fez assim com o cordão da chuteira, abriu e aí eu consegui entrar de volta e aí o jogo voltou a acontecer. Mas assim, né? Meu pai não queria me levar nos outros jogos depois. Porque se tivesse chovendo, não ia ter esposa dos outros, não ia ter quem me cuidasse. Mas daí eu ficava com febre e ele tinha que me levar. Tu chegou a jogar bola, assim? Uma vez eu fui goleira no Estádio Olímpico. Eu fui goleira porque ia ter um jogo da imprensa no aniversário do Grêmio. Eles convidaram todas as meninas da imprensa e eu fui a goleira. Só que eu fiz uma defesa maravilhosa e aí eu fui trifeliz comemorar, só que daí a jogadora pegou o rebote e fez o gol. Foi a única vez. Mas não sei jogar, não... Eu ia quase morrer de cansaço. O negócio é analisar, velho. Falar mal dos outros. Débora, como eu havia prometido, tem hamburguinho, tem os lanchinhos até na hora aí que já dá pra distribuir lá pro Thiago, que já tá ali se revirando. O Thiago, o marido da Débora, tá aqui atrás, ele tá morrendo de fome. E aí o seguinte, Débora, em relação ao teu trabalho no jornalismo esportivo e tal, quando é que pra ti assim, foi o grande momento assim, que tu passou a ser a Débora de Oliveira, a informação que todo mundo conhece?
tu saiu da ABC e foi pra Band. Isso. E foi na Band. Pois é. Foi na Band. E Porque até hoje a galera as pessoas falam, às vezes, do toque de bola. Do toque de bola. Até hoje as pessoas falam, te via no 10. No 10, é. Uhum. Porque quando eu cheguei em Porto Alegre foi um baque pra mim. Porque lá em Novo Hamburgo, o público dos estádios eram assim 200 pessoas, 300, quando tinha muita, né? E quem era o público? Era o vizinho que tu conhecia, o amigo da tua mãe. Eles não viam assim, essa ali é a Débora de Oliveira, jornalista. Não, ela é a filha da Ivone. Sim. Ela tá na rádio. Então assim, nem sabia se eu estava falando certo ou se eles estavam falando errado. Eles estavam felizes que eu estava falando na rádio, né? Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu não era filha da Ivone. E eu não era ninguém. Né? E não tinha outra. Então assim, eu era... Que absurdo botarem uma mulher. Uhum. E aí, quando me colocaram a fazer o toque de bola, eu nunca tinha feito TV. Nunca. Eu só tinha feito rádio. Minha escola foi toda no rádio. E foi engraçado, porque na faculdade, eu ainda fazia faculdade quando eu cheguei na Band, eu não me interessava nada por as cadeiras de TV. Eu só queria fazer as cadeiras de rádio. Eu fazia tudo, rádio 1, rádio 2, rádio 3, todas de rádio eu já queria fazer no início. E a de TV, quando a gente tinha trabalho, coisa de aparecer no vídeo, eu dizia para os meus colegas, podem fazer vocês, eu vou fazer aqui nos bastidores, eu gosto do rádio. Eu nunca me interessei pela TV. E aí, então, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu tinha que aprender do zero o que era fazer TV. E aí o Paulo Pires foi muito importante para mim, porque eu fazia uns bifões, assim, de texto. Mas alguma coisinha ficou, né, desses bifões. Tu sempre gostou de contar não, mas é que daí eu aprendi a ser poeta da comunicação, exatamente. Né? Batatinha quando se espalha rama. Não, e aí isso é muito da escola do rádio, porque no rádio tu tinha que descrever tudo que estava acontecendo, né? E na TV a TV mostra. A TV mostra, então às vezes assim, tu pode resumir isso, Débora, a TV tá mostrando que foi o passe do fulano e a finalização do ciclano. Diz uma palavrinha que tu já vai estar dizendo que foi gol. Te mostra. Mas ainda era um exercício a ser feito, né? E por isso muito da crônica também, né? Que tu sempre usou como recurso na televisão. Sempre gostou. E aí, quando eu comecei a fazer reportagem para o Toque de Bola, eu não era integrante da bancada de debates. Eu era repórter da TV. E aí, quando faltava porque a bancada era assim, era o Meneghetti, o Ribeiro Neto, o Záquia, o Maineri e o Belmonte. Eram eles, os integrantes do debate. Só que daí quando um não podia, às vezes o Záquia era deputado na época, não podia ir, eles me colocavam como substituta do Záquia. E daí aquilo ali deu um boom, assim, porque daí as pessoas começaram a ver meu enfrentamento, ver meu debate com eles e ver que eu era uma guriazinha atrevida, assim, que eu chegava. Tua opinião. E eu discutia com eles, eu enfrentava eles. Quase morria de nervosa, né? Eu lia tudo que eu podia imaginar, eu escutava todas as rádios para não chegar ali na hora e não saber o que eles iam falar. Mas aquilo começou a se destacar, né? Pro público. E era muito forte a audiência da Band naquela época, naquele horário, né? E aí... Foi tão bom o que aconteceu que eu virei integrante fixa. Mesmo que todos estivessem, tinha a minha cadeira também para que eu participasse. Então, para mim, aquilo ali foi o grande diferencial, assim, né? E como é que é o lance de ser a primeira? Tipo assim, a pioneira nesse negócio, assim, junto com outras mulheres, mais ou menos no mesmo período. Mas, assim, ser de uma turma que inaugurou o comentário esportivo feito por mulheres, né? A reportagem. Assim, eu sempre digo assim, eu não gosto de me intitular a primeira porque são tantas que tiveram que trabalhar em silêncio, né? Sim. Naquela época, e hoje com a rede social muitas têm voz, né? Mas naquela época não tinha, então... eu sou da época que para tu ter informação tu tinha que ler o jornal ou ouvir rádio, né? Porque não tinha internet, não existia essa coisa de tu entrar no Twitter e saber o que aconteceu, né? Ou ter no WhatsApp alguém te falando, fulano saiu do Grêmio, fulano veio pro Inter. Não tinha isso na época. Eu não entendia muito no início, porque como eu fui criada nos campos, eu não entendia que mulher não ia no negócio de futebol. Eu comecei a ver isso no mercado de trabalho mesmo, quando eu já estava lá dentro.
Que eu dizia, sério? Como assim mulher não faz jogo? Que mundo vocês vivem? Na minha vida inteira, desde pequena, faz jogo, vai a jogo, xinga juiz e grita no jogo. Como assim que mulher não vai? Vai, então. Não ia, então, porque vai ir. Né? Então eu sempre fui muito atrevida nesse sentido, porque eu não entendia que aquele ali não era um lugar pra mim, se a minha vida inteira foi um lugar pra mim, sabe? E aquilo ali foi me fazendo sofrer bastante no início, né? Porque... Preconceito rolava mesmo. Machismo e tal. Muito. Como é que é? Eu sempre conto, assim, a situação. Uma vez eu ia fazer um jogo lá em Carazinho, pela Segundona. Eu tava super emocionada que eu ia fazer o jogo lá em Carazinho, pela Segundona, gaúcha. E aí meu chefe me chamou dizendo que eu não ia mais ir viajar. Porque a esposa do meu colega homem, que estava na transmissão também, não estava querendo que eu fosse viajar com o marido dela. E aí, tipo, não era um homem que estava tendo preconceito com relação a mim, né? E aí eu me lembro assim, eu tinha, 19 anos. Meu Deus, né? Como assim que eu não vou? Mas que história é essa? Ela vai mandar na minha vida profissional? Se eu tiver que ter um caso com o marido dela, eu não vou a Carazinho, eu não preciso ir a Carazinho, né? Eu não consegui entender que maldade que as pessoas estavam vendo se eu estava ali para trabalhar, para fazer uma coisa que eu amava, né? Então eu sempre fui muito de resolver as coisas ali, no bastidor, sabe? Teve um jogador, que é o Daniel Carvalho, ele sabe disso, eu sempre falo, né? Porque eu digo pra ele, tu teve que me engolir, Daniel. Porque ele jogava no Shakhtar e ele veio pra Porto Alegre fazer um tratamento, que ele tinha se machucado, e veio fazer no Beira-Rio. E eu tava começando na Band. E aí ele me viu um dia ali na entrada do vestiário e ele disse assim, sabe que quando eu te vi lá no campo, eu até fui ligar o rádio pra ver se tu entendia mesmo. E daí hoje, assim, eu adoro ele, né? Eu tenho uma relação maravilhosa com ele, mas assim, coisas assim, sabe? Eu já fui para entrevista coletiva e aí o presidente diz assim, vai eu e Matheus para entrevista coletiva. Daí o presidente diz assim, Matheus, primeira loira, né, Matheus? Não quer que eu deixe essa loira linda esperando e tu lá na minha frente dela, né? Sabe? E aí a Débora, com toda a sua delicadeza, né, disse assim, não, presidente, eu não tô aqui na condição de loira. Eu tô aqui na condição de jornalista esportiva e o Matheus chegou antes de mim, o senhor pode, por favor, entrevistá-lo primeiro. Então, assim, eu sempre resolvi ali na hora. Como é que é o nome desse presidente? Melhor não falar. Mas assim, eu não tenho mágoas, eu sempre, mesmo depois disso, aquela situação foi resolvida naquele momento, daquela maneira, e depois eu já tive outras tantas milhares de mulheres com relação a mim, de homens com relação a mim, coisas assim inacreditáveis às vezes. Imagina. Mas assim, eu acho que eles não venceram, né, Matheus? Eu acho que eles não venceram. Eu acho que no final das contas eles não venceram. Esse tal desse presidente aí deve estar todo safenado, alguma coisa nesse sentido, se é que ainda está entre nós, né? Porque essas coisas acontecem. Mas eu sempre quis deixar sempre muito claro, eu não era uma jornalista e nem esportiva. Eu sou uma jornalista esportiva, meu compromisso com a informação é igual aos meus colegas homens. Eu vou pro frio, vou pra chuva, trabalho que nem uma condenada igual aos meus colegas homens e eu não estou aqui para ter nenhuma diferenciação, eu estou aqui para buscar aquilo que eu acredito como meu trabalho, tanto quanto os meus colegas estão ali para buscar aquilo que eles acreditam como trabalho deles. Débora de Oliveira, se quiser ir experimentando, se quiser comer os pouquinhos... eu vou ficar toda lambuzada. Não dá nada, né? A gente tem que ficar à vontade. Gostei dessa paleta de cores aqui. Viu? A hamburgueria Braseiro, o melhor hambúrguer de Porto Alegre. Nenão, muito bom, muito obrigado por mais essa peça aqui. Chique. Aí eu vou deixar tu dar uma mordida pra gente fazer o primeiro karaokast. Meu Deus do céu. De boca A Bruna cantou uma música maravilhosa, eu não sei cantar que nem ela canta. Ela cantou uma música da... como é que é aquela do Shalom Now, não é? Shalom Now. A Bradley Cooper e a... Como é o nome? Aquela guriazinha que... Ela tá começando agora bem boa, Lady Gaga. Mas aí
os karaokês, eles são temáticos, eles são conforme o Estudei convidado. a Lady Gaga na faculdade, sabia? Ah, é? É, porque ela tem vários artistas que têm questões psicológicas, Sim. né? E a Lady Gaga já, assumidamente, ela foi abusada na infância. Então ela tem traumas emocionais até hoje. E ela fala isso para justamente o público dela, que ela é uma artista de massa, né? Não passe pelo que ela passou. Muito bem, até fiquei até meio sem clima agora para cantar uma música. Mas para explicar, então, assim, para quem não conhece, aqui no Fundo Verde a gente tem o quadro Karaokast. E é um quadro dirigido conforme o convidado, entendeu? Ah, tá. E aí eu vou te dizer o seguinte, Débora. O que eu tive que fazer para adequar o Karaokast à tua visita. Por quê? Eu fiquei ouvindo, assim, umas 2 semanas consecutivas Jorge música de Mateus. Jorge Mateus. Pra tentar gravar uma música. Tá? Eu consegui Isso é que é se esforçar viu pela pauta. Pela pauta, entendeu? Já fui produtor nessa vida também. É. Então tá aí a primeira do Karaokast lá, o Wagner, Maestro Wagner. Maestro Wagner, qual é a música, Maestro Wagner? Ai. Eu acho que isso aí pode me causar até uma demissão. Só falta o Jorge, né? Tu já é o Matheus? Sou Matheus, mas tu me conheceu, eu tava mais pra Jorge do que pra Matheus, né? Agora eu tô mais Matheus mesmo, né? Assim, Se bem que o Jorge, ele também deu uma emagrecida, né? Mas assim, eu fui lá nas antigas e quero que eu lembrava, entendeu? Sério. Participar, dá uma largada aí que eu não sei muito bem. Alcança o chapeuzinho ali do Matheus pra Débora. Chapeuzinho do Matheus. Matheus tem esse... Quase que acabo com a minha vida. Você me pôs no beco sem saída. Por quê? Fez isso comigo. Me dediquei somente a você. Tudo que eu podia eu tentei fazer, mas não adiantou. Vai, Débora! Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar. E se rolar, rolou. Não se maltrata o coração de quem não merece sofrer. Não vou ficar de mão em mão na solidão, assim como você. Aê! Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, mas eu não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Oi! Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. E a Bruna lá. Irmão, me deixou um presente aqui que é maravilhoso. A gente se passou, a gente mete aqui a sinetinha e Eu vamos deveria ter adiante. trazido um presente pro teu cenário, né? Também. Tá, mas fica para uma próxima. A gente já combina para uma Quando eu próxima trazer o Brito, vez. quando trouxer o Brito. Isso, traz o Brito. Uma hora a gente pode fazer assim. Dá para 3 aqui? Dá, né? Dá. Já temos a autorização Da Anvisa. da @_conv. Da Anvisa. @_conv. Faz essa captura aqui, maravilhosa. Esse trabalho todo aqui pra gente. Débora de Oliveira. Nos conhecemos no SBT, trabalhamos juntos no SBT. Tu já falou sobre um pouco da tua carreira na crônica esportiva. Estamos apresentando aqui o pessoal que ainda não conhece esse lado o sertanejo. Muito Tu sertanejo. é muito fã do Jorge Mateus. Muito fã do Jorge Mateus. O Jorge Mateus, na tua opinião, são quem, assim, para uma compreensão? Olha, prestem atenção no que ela vai dizer agora. Por favor, prestem atenção. Jorge Mateus, no sertanejo, estão para quem na música popular brasileira? Eles são praticamente Machado de Assis e Guimarães Rosa contemporâneos. Olha, forte essa... Eu achei que tu ia dizer Vinícius de Moraes não, mas é mais eles ainda. são É com poetas. Jobim e Vinícius de Moraes. Não, é mais. Não, é mais. É mais. Eles, assim, eles pegam a vida das pessoas e transformam em música. Claro que tu pegou a música, assim, que eles fizeram um hit. Todo artista, ele faz um hit ali num dos discos, que às vezes é só pra fazer o sucesso e depois ele poder realmente mostrar o trabalho dele. Essa foi uma das primeiras músicas do Jorge Mateus. Que é a única que eu lembrava. Mas assim... a música do meu casamento, por exemplo, que eu e meu marido, a gente dançou eu e o Thiago, a gente dançou na nossa festa, foi a música do Jorge Mateus, que fala assim, para viver eu só preciso de você, para ser feliz eu só preciso te merecer, para ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida.
Para eu não chorar, eu vou precisar tanto desse amor. E se eu chorar, vai ser de saudade. Eu vou te ligar quando ela bater. Às 4, 5 da manhã, fala que eu sou seu fã e só liguei para dizer que a gente se encaixa, é a tampa e a panela, é a chama e a vela, é a cama e o colchão. E o mal de quem ama é a saudade, você é a metade do meu coração. E que eu sou o amor da sua vida, você é a água doce que eu tenho para beber. E que eu quero ouvir da sua boca que você é louca por mim como eu sou por você. Meu Deus. Ô, Thiago, o mínimo que tu tem que fazer agora, Thiago, é em @garten.maier, @garten.maier, encomenda um arranjo de flor bonito pra dar pra essa mulher, depois de tudo que ela disse aqui. Cupom Giglio. Cupom, manda assim, Giglio Fundo Verde Podcast, que aí tu vai ter um descontinho bacana. Assim, o desconto é o seguinte, ô, Thiago, é metade do dobro, tu vai levar pra casa um buquê de flores pra Débora de Oliveira. Tu falou em casamento, na música do teu casamento, outro viés da tua vida, outro, né? Quem te segue nas redes sociais conhece, sabe, de tudo que tu faz. Essa mulher é multitarefas, entendeu? É verdade. Faz de tudo um pouco. Como é que é o lance de ser como celebrante? Celebrante de casamentos. Então, eu comecei fazendo isso. Eu sempre gostei de falar de amor, de escrever sobre amor. E para mim, o amor, não importa se é o amor entre casais, mas o amor entre amigos, o amor, qualquer forma de amor, para mim, eu adoro escrever sobre aquilo. E eu fui convidada por um casal de amigos para ser celebrante do casamento deles. E eu fiz toda a celebração em cima da história de vida deles. Então, para mim, foi maravilhoso, porque eu pude escrever sobre o amor deles, conversar com eles sobre o que eles sentiam, entender o lado dele e o lado dela, da relação, e por que eles chegaram até aquele momento único na vida deles. E foi linda a cerimônia, modéstia à parte, né? Mas porque a história deles era muito bonita também. E a partir dali as pessoas foram vendo. Aí viram dele, já me convidaram para o próximo, daí já foram me convidando e foram me convidando. Hoje é um trabalho para mim, né? Eu tenho 2 casamentos ainda para celebrar esse ano, um agora em outubro e um em dezembro. Eu teria 3, um seria na Itália. Nossa! Mas com os protocolos, os noivos tiveram que adiar, né, o casamento. E cada história de amor é maravilhosa e foram muitos casamentos, assim, um diferente do outro totalmente. Agora eu fiz um de um casal de médicos que eu não conhecia, né, e que eles fizeram só o pai e a mãe, o pai e a mãe dele, o pai e a mãe dela, 2 madrinhas e a avó da noiva. Eram só essas pessoas e todos os convidados assistindo. Se tu quiser, quando quiser tirar o chapéu, fica à vontade. Obrigada. E os convidados todos assistindo online, né? E teve um outro que eu fiz em Nova Petrópolis esse ano, que só foi o noivo, a noiva e eu, por conta dos protocolos. Não foi o pai, não foi a mãe, não foi nenhum transmitido, dos familiares, assim. Todos transmitidos de forma online. Então, assim, todos eu converso com eles, eu já começo a perceber o que é bacana para eles, o que é especial, e sempre preparo uma surpresa para eles com relação à própria história deles, né? E assim vai indo, assim, eu vou imaginando o que seria legal para aquele casal e é muito especial estar ali naquele momento com eles. Por exemplo, eu fiz um casamento de um casal que morava fora do Brasil, eles vieram para cá para casar, e eu conversei só com a noiva, porque o noivo não tinha conseguido falar com ele era tímido e tal. Primeiro não queriam votos, depois não queriam que eu falasse a história deles muito, porque é difícil às vezes, né? Tu não conhece as pessoas. E aí, eu conversando com ela, assim, ela disse assim, eu descobri que eu amava ele quando a gente tinha um pedaço de bolo de cenoura lá em casa e o pedaço de bolo com maior cobertura eu dei pra ele. Ela falou. Aí eu descobri que eu não amo o Thiago, né? Tipo, maior cobertura ia começar. Não, cobertura não, velho. Que isso? Não, tudo tem limite nessa vida, não é? Não, mas limite do amor qual é? A cobertura do bolo de laranja, total, de cenoura. E daí, no dia do casamento, eu comprei um bolo de cenoura.
um pedacinho do bolo, um bolo de cenoura mesmo, e as alianças não tinha quem carregasse, aí um dos padrinhos levou as alianças na cestinha do bolo de cenoura, e o meu texto foi em cima de que hoje, a partir daquele dia, não existia mais o pedaço dele e o pedaço dela, né? O bolo era dos dois, eles estavam ali se encontrando para que tudo fosse uma coisa só a partir daquele momento, né? Então, assim, sempre uma coisinha da história vira a minha forma de me libertar, assim, as coisas que eu gosto de escrever. Então, assim, celebrar casamentos é uma das coisas mais especiais pra mim. Agora imaginem como é o casamento de uma celebrante. Se ela faz Chorou, tudo... Matheus? Chorei e suei, né? Tava quente aquele dia. E aí que eu queria perguntar, aquilo deve ter dado um prejuízo tremendo, né? Porque acho que a galera tomou Não, mais do que devia. já estava no... Só se foi pro pessoal do buffet, porque a gente já tava no pacote. Já tava no pacote. Não pode faltar. Porque assim, foi o casamento, assim, um dos casamentos mesmo mais bonitos que eu já fui. Que bom. Pô, uma paisagem linda na Ilha da Pintada? Não, na Ilha das Flores. Tal, com fundo lá do Guaíba, no pôr do sol e tal, mas estava um calor, né? Foi o dia mais quente do ano. Eu pensava assim, meu Deus do céu, que essa gente vai beber. Não, mas saía tudo, não. Uma coisa assim, ó, quando a gente foi organizar o nosso casamento, a moça da decoração disse assim, qual é a flor que a senhora vai querer, né? Qualquer uma, moça. A flor mais barata que tiver pode ser. Daí ela olhou, nossa, os noivos geralmente escolhem lírios brancos, não sei o que, orquídeas. Não, a mais barata. Pode ser a margaridinha do super. Eu falei, ninguém olha pra cara da flor. Agora, a bebida tem que estar gelada. E a comida tem que estar boa. Então, assim, ó, a flor, não me importa a flor. Geralmente as pessoas cuidam de detalhes pro casamento que nós, como convidados, a gente sequer olha, né? E aí eu e o Thiago, a gente definiu isso. A flor pode ser a mais baratinha de todas. A bebida tem que estar gelada. A cerimônia bonita, aquilo tudo, puxa, muito legal e tal, mas o que faz uma festa é isso aí, né? A diferença do nosso casamento, assim, que foi muito especial e que emocionou todo mundo, foi a questão dos padrinhos. Dos padrinhos. A gente não convidou. Isso deu um tendel, né? Foi. Deu um bolo. Não, porque olha só a ideia. A minha cunhada falou mal da gente pra cidade de Guaíba inteira. Não, olha a ideia. Olha as ideias. Entendeu? Vê se tinha chance de dar certo. Podia dar uma guerra antes do casamento, que era o seguinte, pô, tem um monte de amigo, um monte de irmão, um monte de família. Eu não tenho irmãos, não sou filha única. O problema é do Thiago, que tem irmã dele. Mas assim, irmãos amigos, né? Amigos, irmãos. Parentes e tal, assim. Uma infinidade de gente que poderiam ser os padrinhos de casamento. Ela não convidou ninguém. A Débora de Oliveira e o Thiago não convidaram ninguém para ser padrinho do casamento. Isso aqui vai ser um corte. Isso aqui já é um corte. Por que, Débora de Oliveira? Como é que foi? Nós não convidamos ninguém, foi muito difícil, assim, de dizer para as pessoas, olha, a gente não convidou ninguém, porque a gente gosta de muitas pessoas, são muitas que são especiais para nós enquanto casal. O Thiago não quer que eu escolha tais pessoas, daí a gente briga, tudo isso a gente inventou. E aí a gente inventava que, não posso escolher tal pessoa porque o Thiago não quer, daí a gente briga, daí pra não brigar a gente decidiu que não vai ter padrinho. Todo mundo é especial e não vamos ter padrinhos. Então até o dia do casamento foi uma função, né? A irmã dele, como que eu não vou ser madrinha do meu único irmão, porque não sei o que, ele é padrinho dos meus filhos. Nós, não vai ter padrinho. Aí uma amiga minha, ela disse que chegou na festa procurando as que estavam de vestido igual, para ver se tinha alguém convidado e que não era ela, né? Daí ela viu que não tinha ninguém de vestido igual. Mas a bem da verdade é que nossos padrinhos foram convidados na hora, para que todo mundo entendesse por que tal e tal pessoa era importante pra gente enquanto casal, enquanto pessoa, né? Na construção da nossa vida e até a nossa caminhada até se encontrar. E isso que emocionou, assim, porque às vezes a gente vai num casamento e vê que, tem fulano é padrinho e tal, mas a gente não sabe por que estão lá, aquelas pessoas, né? E no nosso casamento todo mundo soube por que cada um estava sendo escolhido, por que cada um era importante. E aí os padrinhos foram chamados e todo mundo ficou surpreso, todo mundo se malucou uma choradeira. Eu gritei que esse balão não vai muito. E aí cada padrinho ganhou um balão com uma palavra que era relacionada a casamento, enfim, lealdade, parceria e tal. E no final todos soltaram os balões, né, no ar.
Foi muito legal. Foi pro universo dos desejos. E o trago foi forte. Depois, Deus, tinha piscina. Eu não me lembro de nada do casamento, acredita? Imagina. Acho que Eu, assim, ó, nervoso e tal, a eu emoção. flutuava, assim, eu tava em outro lugar. Não sei. Mas eu me lembro de agora, que fiasqueira. Não tô brincando. Eu sei que eu tive que pagar uns copos de Moscou Mule depois, a mais, pro cara dos drinks, porque sumiram. Sumiram os copos de Sim. Moscou Mule. Mas eu acho que as pessoas Amigos comeram. levaram pra casa. Não, teve gente que comeu aqueles... Quero ver se não tem aqui no... Não, peraí. Compondo o Não, cenário. mas olha, do jeito que tava bebendo, era capaz de ter comido os copos de Moscou Mule. Porque não, e aí tinha o lance do bar, que era até um horário, não sei o que. Eu acho que teve que pedir hora extra do bar, né? Não, eu não pedi. Não. Eu já tinha contratado tinha? um absurdo de horário, né? Tá. Vocês que se aquietassem. Não, eu achei que tinha rolado esse lance ali, porque não acabava nunca o bar A lá. gente tinha... Não, eu acho que já sei o que foi. Rolou uma estratégia, acho que rolou um boato. Acho que alguém largou, acho que o Thiago preparou isso aí. Acho que o Thiago Pode ser. Acho que o Thiago fez assim, ó. Tem horário o bar. Tem um horário limite pros drinks, entendeu? Aí a galera, não, vamos segurar nada, né? Foi um trago lá, mas foi um casamento muito legal mesmo. Débora de Oliveira, eu acho que nós estamos chegando perto aqui de um Eu tô final. até com medo. Já perto aqui de um final, tu conseguiu comer? Quer um Consegui. refrizinho? Quero um Um pouquinho. refrizinho? Refrizinho, Paty, por gentileza. E tá bom o hambúrguer aí, Thiago? Já foi? Não existe mais. Já não existe mais. Qual hambúrguer? Thiago, Aquele que Thiago, não existe tem mais. refrizinho, tem... Achei que tinha rodízio. Não é rodízio. Tem refri, tem água, tem uma cervejinha. Olha, mas assim, ó, não tô ganhando nada pra esse merchan, tá? Mas maravilhoso esse hambúrguer. Fala de novo. Não, maravilhoso. Eu sou muito do X, né? Porque eu sou de Novo Hamburgo, né? Novo Sim, Hamburgo sim. tem os melhores X do Rio Grande do Sul. X ou hambúrguer? Eu sou muito do X. É difícil eu gostar do hambúrguer e esse aqui eu amei. @Braseiro Hamburgueria. @Braseiro Hamburgueria. Não, ele já tá dizendo, se tu não comer tudo, eu como. Porque todas as coisas do universo que eu estou comendo, ele fala isso. Se tu não comer tudo, eu como, viu? Olha, se tu tivesse com meio enfastiada... se Ele já não- fica assim, ó. Ô, Vai comer tudo? É. Paty, eu vou pedir mais uma força aqui. A Paty tá pra lá e pra cá, coitada. Você viu o Coitadinha da refri? Paty. Agora ela vai... a dona... É a Paty José? Dona Marília aqui. A Paty José. Hoje a Marília veio mais pro fim, entendeu? Porque lá no podcast com a Bruna, ela veio no início, apresentou a Bruna. Tá. Hoje a Marília tá mais pro fim. Não, e ele bota, ele não tem nenhuma vergonha. E assim, ó, é natural pra ele. Isso aqui é uma quinta-feira à noite. Pra mim é uma quinta-feira à noite. Normal. Débora de Oliveira. Eu quero fazer um bate-bola Tá. contigo. Vou te dizer uma palavra e você me conta exatamente o que vem na sua mente nesse momento. Tá. Deixa eu tirar um pouquinho do cabelo da cara, que da outra vez não ficou tão bom. Casamento. Tudo. Tiago. Maravilhoso. Futebol. Uma palavra só? Desenvolva se quiser. Prefiro além da bola. Grêmio Inter rápido. Grêmio e Inter. Ai, eu achei que eu ia conseguir. Novo Hamburgo. Meu time, Barcelona. E agora uma frase, uma palavra, algum pensamento para deixar aqui no final deste Fundo Verde Podcast. Vou falar uma frase que sempre ouvi do meu pai todas as vezes que eu sofri preconceito e pensei em largar tudo, desistir, não queria mais, não queria ter aquele sofrimento e aquele desgaste. E ele colocava, às vezes ele imprimia e botava na porta do meu quarto para eu não esquecer, que é: o sucesso está um pouco além de onde as pessoas comuns desistem. Assim encerramos o frente a frente. Não, aliás,
o Fundo Verde Podcast de hoje. Vamos comer esse hambúrguer, Débora? Vamos. Que eu já tô varado de fome. O óculos, Vou reforçar aqui o pessoal aqui, @surfstyle.poa. @surfstyle.poa, que tá me vestindo com essa jaquetinha que eu tenho que devolver, não posso suar. Eu fiquei bem contido hoje para não deixar pizza embaixo do negócio, porque eu tenho que devolver. Se você quiser ganhar este óculos de presente, ter a possibilidade de ganhar este óculos de presente, ser um presenteado pela @surfstyle.poa no Instagram, vai lá. É só mandar um pix de R$25 para fundoverdepodcast@gmail.com. Muito obrigado, Débora de Oliveira. Vamos encerrar com mais uma, porque eu consegui decorar 2. Tá, deixa eu só te agradecer, quero te desejar toda a sorte, sucesso, êxito do mundo. Tu sabe que eu gosto muito de ti, tu é uma pessoa muito talentosa, muito carismática. E essa fera aí, é rasgação de seda. Não, é sério, uma pessoa no que... pessoal quanto... Bom, eu nem preciso falar com relação a ti, porque eu acho que desde que a gente se conheceu lá no SBT, que nos apresentou e nos uniu, a gente sempre teve uma identificação muito grande da forma de trabalhar e de conversar as coisas da vida também. E eu sei como é difícil quando a gente começa um projeto novo, de as pessoas acreditarem na gente, nos impulsionarem, né? Principalmente as pessoas que nos conhecem. Às vezes é uma dificuldade. Para um irmão meu compartilhar um negócio no Instagram, eu tenho que invocar, sei lá, uma reunião de família. Então, assim, muitas vezes, né, quem sequer nos conhece é aquela que mais se diverte, aquela que mais assiste, aquela que mais compartilha. Então, eu quero te dizer que eu sempre estarei ao teu lado. Muito obrigado, Débora de Oliveira. Igualmente, tu sabe que a recíproca é verdadeiríssima. Me convida mais vezes também lá para a Rádio ABC. Pode deixar. Faz o negócio... Todos os dias, às 8 da manhã, em ponto e contraponto, eu chego na ABC 103.3 FM. Nós estamos no aplicativo da rádio, a gente está no rádio 103.3 FM, pega em Porto Alegre, e o Facebook transmite o programa todos os dias ao vivo. O jornal. ABC 103, daí eu tenho a coluna no final de semana, no ABC Domingo, na contracapa, são muito chiques. Tu bota o jornal de trás pra frente, daí tu abre a primeira página, já tá ali a minha coluna. Meu Deus, isso é lugar nobre. É lugar nobre, eu me sinto assim, Paulo Santana. E 11 horas no programa do Nando, ainda apresento 2 podcasts, que é o podcast Problema Nosso, da Universidade La Salle, e do Grupo Reunidos sobre saúde, da Universidade La Salle sobre saúde mental, Grupo Reunido de Saúde e Bem-Estar, e sou apresentadora da Live Churrasco e Modão, que a gente está apresentando há 1 ano, já arrecadamos mais de 80 toneladas de alimentos, com o Douglas, jogador. Deixa mais detalhe disso aí, contato e tal, para... eu não sei que dia vai ao ar esse podcast. Vai 14, 15 de setembro. Então vocês vão lá no Facebook, no YouTube do Churrasco e Modão, porque dia 11 a gente fez uma live maravilhosa com Marcos e Bellucci. Que coisa louca, a gente tá falando do passado como se fosse no presente, mas é no futuro, é uma enlouquecedora. Mas eu sempre apresento essa live, então assim, tem já 1 ano esse projeto, a gente sempre arrecada alimentos, os jogadores participam, eles contam as coisas deles, eu sou a árbitra, né? Eu tenho que ficar segurando aqueles bagaceiros. E sempre tem música, né? Sertaneja, obviamente. E agora tu vai dar teu show, porque eu sei que tu gostou do Jorge Mateus. Não, eu gostei. Eu levei 2 semanas para conseguir aprender 2 refrões. Mas é bom. Jorge Mateus é bom. Vamos lá? Vamos. Bota o chapeuzinho para fazer uma grande. É que eu não decorei, não vai dar para tocar. Ai, essa música é linda. Viu? Essa música aí é para quem levou um fora, sabe? Acontece. Às vezes acontece. Ô, Diego, faz um pezinho aí, levou fora, daí o cara quer voltar, entendeu? Aí tu vai pegar e vai dizer o seguinte pra ele, ó. Você não sabe que é amor, nem tão pouco paixão. Se soubesse de verdade, não maltratava meu coração. Parece beija-flor que vai de boca em boca por aí. E suga todo o meu amor e quando já apanha o fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo outro alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outro caminho e eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventuras você vai seguir. Agora sim. Voa, beija-flor, vai dar o seu calor pra quem não te conhece.
Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Voa, beija-flor, dá tchau, você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas, lembrando o meu sabor. Aê! Tchau, tchau, pessoal, valeu. Acabou, vamos comer o hambúrguer. Muito obrigado, Débora de Oliveira. Sério? Mesmo. A gente foi mais sério que a Bruna, né? Eu tava Eu até acho que nervosa. rolou, acho que ficou um pouco mais sério. É a falta da cachaça, né? É que a gente já tinha tomado ontem, aí não. O que acontece?